Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória! Aleluia! Aleluia! Esse casal é uma bênção, irmãos. É bom estar aliançado com esse casal nessa igreja, não é verdade? É tanta segurança pra gente, tanto carinho, tanto amor, e saber que o Senhor está nos conduzindo em triunfo e colocou esse casal abençoado para nos guiar nesse tempo aqui. Amém? Pode sentar. Vamos falar essa manhã a respeito de aliança. Oh, glória! Para a aliança ficar perfeita com o pessoal do som, podia aumentar só um pouquinho o meu retorno. Aleluia! Vocês são uma bênção. Amém. Vamos falar de aliança. Hoje é o nosso domingo de ceia e nós vamos comemorar a nova aliança. Amém, irmãos? Comemorar a nova aliança, e o Senhor vai dar graça aqui para que a gente possa passar um pouco a respeito de aliança. Talvez eu fale de um jeito que você ainda não escutou, mas são as mesmas verdades, são os mesmos princípios. Amém? Como está a sua expectativa aí? Oh, glória! Você já acordou? Então dá uma glória a Deus aí. Ei, aleluia! Essa é a igreja vitoriosa do Senhor. Amém e amém. Irmãos, para falar em aliança, eu vou começar falando do Deus da aliança. Amém? E eu quero dizer uma coisa: se você entrou aqui pela primeira vez numa igreja evangélica e ainda não sabe muito bem como é que é Deus, como é que Deus funciona, eu já quero te dizer uma coisa: Deus, Ele é bom. E Deus é bom sempre. A gente fala isso no primeiro dia na aula do Centro de Cura, e eu vou repetir aqui: Deus, Ele é bom sempre. Irmãos, Deus não é bom de vez em quando, Deus não acorda de mau humor, como eu vi essa semana, Deus não é bipolar. Às vezes ele está bem, às vezes ele está mal. Não, Deus, Ele é bom todo o tempo. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 16, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há dúvida e nem sombra de variação. Deus não varia, Deus é sempre bom. Amém, irmãos? Deus é bom e Ele quer ser bom na sua vida. Porque essa é a essência de Deus. Repita comigo: essência. Isso é o que forma Deus, é a essência de Deus, é a bondade. Não é bom sempre. E a outra característica da essência de Deus é que Deus é amor. Aleluia. Deus não tem amor, Deus, Ele é amor. Faz parte da essência, da natureza espiritual de Deus. Quantos sabem que o amor é algo espiritual? O amor do tipo de Deus é algo espiritual. Existem outras formas de amor, o amor filéu, o amor eros, mas isso é natural. Agora, o amor espiritual, o amor ágape, esse é o amor do tipo de Deus e é uma essência da parte de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, no capítulo 4, verso 16. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Oh, glória, esta manhã, a manhã abençoada. Aleluia. Acharam? Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 16. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aleluia. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Repete comigo: permanece em Deus e Deus nele. Aleluia. Você vai entender já já isso tudo aqui, ok? Então, da essência de Deus nós temos a bondade, Deus é bom, e da essência de Deus nós temos que Deus é amor. Mas Deus também é todo-poderoso. Aleluia. Da essência de Deus, nós temos que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos uma ministração do nosso pastor aqui, falando do El Shaddai, né? Então procure lá no YouTube, vai ser bênção para a sua vida. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Shaddai. Em Gênesis, no capítulo 35, no verso 11, disse assim:
Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus é todo-poderoso. Irmãos, o todo-poderoso significa que Ele é o rei, que Ele é o que governa, que Ele é o que tem autoridade, que é aquele que o que Ele fala, acontece. Amém, irmãos? Deus tem essa característica, Ele chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Se nós formos ler a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, Ele vai mostrar como a terra estava, sem forma e vazia, que havia escuridão, e Deus chamou à existência a luz, e o que aconteceu? Houve luz. Deus não se prende ao natural, Deus gera uma nova realidade natural, porque Deus, Ele é poderoso para isso. Amém? E quando nós falamos a respeito de aliança com Deus, Deus faz aliança com homens, não é verdade? E se nós formos olhar o homem, o que é o homem? Quando a Bíblia fala a respeito do homem, da criação do homem, diz que ele foi criado do pó da terra, não é isso? Gente, eu estou me escutando estranho aqui, eu não sei se são os meus ouvidos, ou se eu estou meio abafado, a impressão de que me botaram dentro de uma lata e eu estou falando dentro dela. Aleluia. Então, o homem, ele tem uma característica, a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 2, que Deus criou o homem do pó da terra. O que significa isso? É que a essência do homem, a natureza do homem, ela é terrena. Foi feito das substâncias que existiam na terra. Então o homem é natural. Amém, irmãos? Está comigo até aqui? O homem é terreno, ele foi feito do pó da terra, ele tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. O homem é natural, o homem se relaciona com as coisas naturais. Porém, o Deus, com a essência espiritual, vai entrar numa aliança com um homem de essência natural. Diga: essência espiritual com essência natural. Aleluia. Nessa aliança, a Bíblia diz que Deus sopra no homem o fôlego de vida. E aí esse homem é transformado, ele passa a ser alma vivente. O que aconteceu nisso aí? O que aconteceu é que Deus misturou as essências. Aleluia. Deus pegou o homem natural e colocou da essência espiritual de Deus no homem. E agora esse homem, ele está misturado com Deus. Um homem que tem 5 sentidos, que tem uma natureza, uma substância natural, carne, osso, sangue. Porém, dentro dessa casca natural, tem uma essência divina. Isso significa que esse primeiro homem, ele tinha sim os 5 sentidos, porém, nele tinha uma essência de amor. Nele tinha uma essência de bondade. Nele tinha poder, governo, autoridade. Aleluia. E esse homem é colocado na terra como aquele representante da essência divina. A terra toda era natural, os animais, as plantas, tudo. Porém, a essência de Deus no homem dava uma característica a esse homem, uma capacidade. Aquela que Deus mesmo disse: ei, domine, submeta, sujeitai a terra, os animais, as aves do céu, os que estão debaixo d'água, os que rastejam sobre a terra, todas as ervas e as árvores. Submeta. A autoridade de Deus passa para o homem. Nessa aliança, irmãos, uma aliança ela sempre tem 2 partes, ok? Nessa aliança, o homem recebe de Deus a autoridade, o poder, uma capacidade da essência divina nele. E aí sim ele consegue dominar sobre todas as coisas. E Deus nessa aliança, ele tem relacionamento. Aleluia. Quantos sabem que Deus é amor? Falamos aqui. E a Bíblia, quando ela caracteriza esse amor de Deus, ela diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Não é verdade? Pois Deus quer um relacionamento com o homem.
Deus quer um relacionamento. E mais, esse homem se movendo na terra com a essência de Deus, ele é feito para louvor da glória de Deus. Na quinta-feira tivemos uma ministração aqui da Areta, falando a respeito do homem como louvor da glória de Deus, não é isso? Ouça essa ministração, assista no YouTube. O que significa isso? Significa que toda a natureza, toda a terra, quando olha para o homem, consegue ver Deus nele. E Deus é glorificado com isso. Porque através de Deus a natureza vê o amor. Através do homem, a natureza que não é espiritual e não vê o que é espiritual, só consegue discernir o que é natural. Quando olha para o homem natural, percebe a divindade no homem. E aí Deus é glorificado com isso, porque vê a bondade, vê o amor, vê o domínio, vê milagres. Aleluia, tá ruim? Beleza, tudo vai dar certo. Pode tirar aqui atrás? Oh, glória. Aleluia. Amém. Irmãos, pregador pentecostal é com o microfone na mão. Aleluia. É com o microfone na mão. Esse microfone é Nutella, que é raiz. É como... pensando que é. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos. Deus é bom. Então, o homem ganha o quê? O homem vai ganhar domínio, poder nessa aliança. E Deus tem o relacionamento com o homem, e ele tem a capacidade de, através do homem, governar, cuidar de toda a terra. Amém? O homem em comunhão com Deus, fluindo de Deus, a essência de Deus para o homem, e a natureza vendo no homem Deus. Aleluia. Deus é bom sempre. Os planos de Deus nunca falham. Porém, a Bíblia diz, nessa aliança, o homem tinha que se manter crendo que a palavra de Deus era real. Que o que Deus fala, Ele é poderoso para cumprir. Que a palavra de Deus, ela é imutável. Que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Aleluia. Então, na aliança, o que Deus espera do homem é que o homem pudesse crer nele, crer na sua palavra. Só que dentro desse ambiente, a Bíblia fala que o diabo começa a agir, Satanás começa a agir, e ele traz uma outra palavra, uma palavra diferente, contrária à palavra que Deus disse. Deus disse: se comer do fruto morrerá, e o diabo disse: se comer certamente não morrerá. E o homem diante dessa fala, dessa nova voz, ele desconsidera a voz de Deus, ele desconsidera a palavra de Deus e crê na outra palavra. Quando você não crê em Deus e crê em uma outra palavra, isso é incredulidade. Repita comigo: incredulidade. Pois a incredulidade, ela quebra a aliança. Quando o homem não crê em Deus, aí estava já o pecado sendo formado. E ele foi consumado no comer do fruto, na atitude, na ação. Mas ele já foi gerado com a incredulidade. No momento onde o pecado é consumado, a separação acontece. A aliança é quebrada. E quando a aliança é quebrada, Deus puxa da essência dele que estava no homem de volta para ele. O pecado tirou a essência divina de dentro do homem. Aleluia. E se a essência divina no homem é o que produzia amor, bondade, domínio, poder e autoridade, quando essa essência sai, tudo isso sai com ela. Amém, irmãos? E se a essência de Deus no homem é que fazia com que a natureza percebesse e desse glória a Deus pelo homem, quando isso sai, a natureza já não reconhece mais Deus, e a natureza já não usufrui da bondade, do amor e do poder de Deus.
há uma transformação, não só no homem, que perde a essência de Deus, mas em toda a natureza, que a Bíblia diz que passa a ser maldita por causa disso. A terra agora produz cardos e abrolhos, espinhos. A confusão começa a acontecer, porque quando a natureza do homem sai, e o domínio sai do homem, o homem passa a ser dominado por aquele que veio matar, roubar e destruir. Nesse novo tempo, a morte, o roubo e destruição chega ao homem, e do homem passa a toda a natureza. Mas diga comigo, o pecado do homem não muda a essência de Deus. Oh, glória! Deus continua sendo bom, Deus continua sendo amor, e Deus continua sendo poderoso. Aleluia! Deus continua sendo poderoso. Amém, irmãos? E Deus insatisfeito com isso, porque o homem foi criado para louvor da glória de Deus. O homem foi criado para domínio sobre a terra. O homem foi criado para ser uma extensão de Deus no natural. Irmãos, porque se Deus é espírito, para dominar no natural, precisa ser do natural. E Deus continua querendo se mover na terra e mostrar e ser louvado por sua bondade. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Deus é bom, irmãos? Aleluia! Então, diante dessa situação, Deus libera uma promessa, Deus libera uma palavra, Deus libera uma voz que diz que algo aconteceria. E nessa promessa ele diz: olha, virá um nascido de mulher, que ele pisará a cabeça da serpente. Aleluia! Irmãos, a sentença para o diabo, para Satanás, estava liberada. Vai nascer um de mulher que vai pisar a sua cabeça. Essa era a sentença para o mal, para aquele para o enganador, para aquele que veio matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que no homem, olhando agora para o homem, ele que foi tirado da essência divina dele, ele começa a ser guiado só pelos 5 sentidos, e ele percebe nele mesmo a sua nudez. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, talvez só eu. Uma sensação assim, sabe quando você faz alguma coisa errada e que você quer voltar atrás, mas já não dá mais? Uma sensação, um certo desconforto. Sabe quando você pensa assim, sem querer você derruba alguma coisa que era cara, que era preciosa, e aquilo quebra, e você olha e fala: ai, se eu pudesse voltar um pouquinho atrás e não ter dado esse passo, não ter feito isso. Uma sensação de que eu queria. Eu acho que a sensação do homem quando vê Deus chegando ao jardim e ele se esconde, era uma sensação mais ou menos assim: eu perdi aquilo que era tão precioso, e eu só consegui perceber quando eu perdi. Já aconteceu isso com alguém? Se você só dá valor a alguma coisa depois que perdeu ela? Porque, irmãos, quando a gente tem as coisas, elas passam a ser... Quando a gente ganha, é legal, mas depois acaba que a gente acostuma e vai sendo comum aquilo. Mas quando a gente perde, é que a gente dá valor. Mas sabe que não precisa perder para dar valor? A gente pode dar valor ao que a gente já tem. Aleluia! A gente pode dar valor ao que a gente já tem. Oh, glória! E diz que o homem, naquela vergonha de ver a sua nudez, ele tenta cobrir aquilo. E ele faz como que roupas com folhas. E Deus vai mostrar para ele: olha, você mudou, mas eu continuo sendo bom. Você mudou, mas eu continuo sendo amor. E Deus se incomoda com aquela sensação, porque Deus continua amando. E a Bíblia fala que Deus pega a pele de um animal e cobre a nudez do homem. Irmãos, isso tem muitos sentidos. Primeiro, alguém inocente teve que morrer para tampar a nudez, para diminuir essa sensação, para justificar algo que naturalmente não se justifica. O homem tentou se esconder, tentou se justificar com as suas próprias obras. Porém, é como se Deus estivesse falando: não vai ser com as suas obras,
não vai ser com o que você faz, com a sua capacidade de tentar se redimir. Sou eu que vou cuidar para que você seja coberto, para que você seja redimido, para que você seja cuidado. E olha, a consequência é que sangue inocente foi derramado para que isso acontecesse. Aleluia. Não diz qual animal que era, irmãos, mas para mim, isso não é uma doutrina, isso não é algo que está escrito na Bíblia, isso é só uma opinião minha que me conforta. Para mim, Deus pegou um cordeiro. Tão branquinho, bonitinho, né? E esse cordeiro foi morto, para que a nudez pudesse ser coberta. Aleluia. E aí, a partir desse momento, irmãos, é esse homem que nós temos. Um homem que já não tem mais a essência de Deus, não conhece mais Deus, mas Deus continua sendo bom, e ele tem uma promessa e uma palavra a se cumprir. Logo, Deus tem um cuidado. Qual é o cuidado? Eu tenho que preservar os homens, até que um nascido de mulher venha. Eu tenho que preservar as mulheres, até que um nascido dela venha. Eu tenho que preservar a maternidade. Aleluia. Irmãos, maternidade é uma bênção. Mãe, você é uma bênção. Aleluia. Até que chegue um momento que aquilo aconteça. Oh, glória. Deus é bom, irmãos. Aleluia. E interessante, porque eu acredito que para o homem isso deve ter alguma figura, porque percebe que depois desse tempo, Adão e Eva, eles têm filhos, e dos filhos de Adão e Eva, um deles quer agradar a Deus de alguma maneira. E o que ele faz? Diz que ele pega da primícia das suas ovelhas, do seu rebanho, e ele faz um sacrifício para Deus. Derrama o sangue, não é? E oferece a Deus como sacrifício. Eu tenho a impressão de que Adão deve ter comentado em casa, na sua família: olha, a gente não tem mais a essência de Deus, a gente não conhece mais Deus, mas pelo que eu me lembro, Deus sacrificou um animal para nos guardar, para nos cobrir. Então Deus deve se alegrar de sacrifícios. Eu imagino que deve ter sido assim. E esse sacrifício diz que Deus aceitou. Olha aí, irmãos, tenta entender. As gerações que se seguem, elas já não conhecem mais a Deus, porque não tem referência de Deus, não tem mais essência de Deus para conhecer. Então o que eles tentam discernir de Deus é dentro dos 5 sentidos e do que as histórias contam, ok? E Deus continua olhando para a humanidade e pensando: eu preciso fazer alianças com esse povo para guardá-los até que o nascido de mulher venha. Digo, nascido de mulher. Gerações passam até que chega um tempo onde Deus olha para um homem e percebe nele algo diferente. Esse homem chamava-se Arão não, né, irmãos? Abrão. E Deus vê em Abraão algo diferente do que ele estava vendo em todos os outros homens. Então Deus libera uma palavra para ele. Ele diz: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E esse homem pega a palavra de Deus, e independente dos seus 5 sentidos, ele fica com o que Deus disse. Aleluia. E isso Deus caracterizou com uma pequena palavrinha: fé. Aleluia. Fé. Era o que Deus, é o combustível, era o que a essência que Deus estava procurando no homem para guardá-lo, para ensinar, dizer: olha, eu me movo em fé. E fé é quando você pega o que eu disse, ignora os 5 sentidos e fica com o que eu falei. Amém. Aleluia. Oh, glória. Abraão sai da sua casa, sai da sua parentela, como Deus disse, e Deus faz uma aliança com ele. Aleluia. A aliança de promessa ele fez com Abraão. Diz: olha, você vai ser pai de multidões. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glória. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 3, verso 6. Oh, glória. É o caso de Abraão,
porque creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Oh, aleluia! Com Abraão tem uma promessa, tem uma aliança, mas percebe, Deus derrama sobre ele um favor, Deus derrama sobre ele promessa, mas a essência de Abraão continua a mesma essência do homem, natural. E Deus, qual é a essência de Deus? Amor, bondade e poder. Nessa aliança com Abraão, Deus libera um pouco da sua essência, mas para mover coisas ao redor dele, o guardar e guardar a sua descendência. Porém, a essência de Abraão, diga a essência, continua natural. Aleluia, continua natural. Dentro desse processo, com Abraão, Deus faz uma prova, vamos dizer, da fé de Abraão, com um significado para as próximas gerações. E ele pede a Abraão, seu filho, como sacrifício. Lembra da visão de sacrifício? Olha, sacrifício a gente sabe que agrada a Deus, ok? E Deus pede Isaac, o filho de Abraão, como sacrifício. E Abraão ia realmente sacrificar o seu filho, porém, com uma fé. Olha, Deus me fez uma promessa, Ele disse que eu serei pai de nações, que as famílias da terra serão abençoadas na minha descendência. Então, ainda que eu ofereça o meu filho como sacrifício, Deus vai dar o jeito dele, porque Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele sobe aquele monte com o seu filho, e ele libera palavras do que ele estava crendo. Deus proverá para si o sacrifício. Nós desceremos depois que nós sacrificarmos a Deus. Irmãos, Abraão foi chamado pai da fé. Por quê? Porque ele estava crendo na palavra. A incredulidade tirou Adão da primeira aliança e tirou a essência de Deus de dentro do homem. Porém, a fé estava proporcionando um caminho para que uma nova aliança fosse feita. Aliança? Amém, irmãos? Então, os da fé é que são filhos do crente Abraão. Oh, glória! As gerações passaram e Deus continua com a sua palavra para cumprir a sua promessa: um nascido de mulher virá. O povo é levado em cativeiro e Deus faz uma outra aliança com outro homem chamado Moisés. E essa aliança, ela tem uma característica específica. Ela prefigura, não sei se tem essa palavra, mas você vai entender, porque é isso que eu quero dizer, a vinda de Cristo. Ela prefigura um novo tempo, uma outra aliança. Por quê? Qual era a condição do povo? Escravo, cativo. E o que Deus faz através de Moisés? Ele liberta o povo do cativeiro. De qualquer maneira? Não. Mostrando que Deus é poderoso. Mostrando que Deus é bom e que Deus ama aqueles que têm uma aliança com Ele. Amém, irmãos? Deus é poderoso, Deus é bom e Ele liberta. Nessa aliança se mostra o Deus libertador, capaz de libertar o homem daquilo que ele mesmo não consegue se libertar. E uma outra faceta dessa aliança é que Deus mostra que o sacrifício era necessário para proteger o povo. Então, antes do povo sair do Egito, Deus dá uma ordem: olha, vocês vão fazer uma coisa. Todo o povo, todos aqueles que têm aliança comigo, vocês vão entrar na sua casa, fechar a porta, vocês vão pegar um cordeiro, vão sacrificar esse cordeiro, vão comer o cordeiro, mas o sangue vocês vão passar na casa de vocês. E aí sabe o que aconteceu? Quando a morte entrou naquele lugar, quando a morte entrou em todo o Egito, nas casas que tinham marca do sangue,
ali não podia a morte entrar. Porque se observava que aquele sangue dizia: esses que estão aqui dentro são de Deus. Esses que estão aqui dentro têm aliança com Deus. Esses que estão aqui dentro, o Todo-Poderoso protege. O amor de Deus os guarda. A bondade de Deus os mantém em segurança. Oh, glória! Aleluia! E, irmãos, aquele cordeiro que eles comeram foi vigor para o seu corpo, de maneira que pelo amanhecer, quando eles saem do cativeiro, guiados, conduzidos por Deus, a Bíblia diz que todos saíram de lá, e não tinha enfermo, não tinha fraco, não tinha idoso, não tinha criança, não tinha ninguém que não pudesse caminhar com força, com fôlego e com vigor. Aleluia! Porque o alimento que Deus proporcionou para eles trouxe sobre o corpo natural deles uma força sobrenatural. Porém, nessa aliança, a essência do homem continuava a mesma, mas estava experimentando de gotas, porções da essência poderosa de Deus. Oh, glória! Aleluia! Deus é bom, irmãos. Você está comigo até aqui? Ei, aleluia! Abra em Isaías no capítulo 9, verso 6. Oh, glória! Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! O profeta Isaías já está lembrando ao povo: ei, gente, olha para lá, eu já posso ver que um menino vai nascer. Por quê? Porque Deus continua poderoso, Deus continua fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E a Bíblia diz que chegou um tempo, na plenitude dos tempos, onde estava tudo preparado, tudo apontado, tudo previsto, tudo profetizado a respeito desse tempo. Todas as passagens bíblicas do Antigo Testamento, todas as histórias apontavam para esse tempo. Estava tudo pronto. E aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Irmãos, a Bíblia diz que Deus escolhe uma mulher chamada Maria, e o Espírito do Senhor a envolve. O poder do Altíssimo vem sobre ela, de forma que no seu ventre é gerado uma nova vida. Aleluia! Só que tem uma coisa. Uau! O que nasce de Maria é carne, é essência da terra, é da mesma essência do pó, é carne, é natural, tem 5 sentidos. Porém, a essência de Deus é misturada nele. Oh, uau! De forma que em Jesus tinha a essência natural, 100% homem, essência natural, via, sentia, tocava, ouvia, falava, sentia o aroma. Porém, nele, dentro dele, a essência de Deus foi misturada. Então em Jesus também tinha amor, em Jesus também tinha bondade, e em Jesus também tinha poder. Oh, glória! Aleluia! E agora Jesus estava aqui como o segundo Adão. Como segundo Adão, crendo na palavra que Deus falou a seu respeito. Um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso. Oh, glória! E sabe o que acontece? Jesus anda por toda parte fazendo o bem, e ele curava os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Jesus havia um poder a ponto de
o mar se aquietar, o vento se acalmar, e todos olharem perplexos e dizer: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Que poder é esse? Que poder é esse? Que autoridade é essa que aqueles que o viam pregar diziam: ele não fala como os fariseus, dele flui poder e autoridade, as suas palavras têm autoridade. Oh glória! Que poder é esse que as enfermidades, os demônios, na presença dele fugiam gritando? Que poder é esse capaz de fazer o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar, até os mortos ressuscitarem? Essa é a essência de Deus se manifestando num corpo de homem. E Jesus então inaugura uma nova aliança. Não mais como as primeiras alianças, onde a essência não mudava, mas uma nova aliança, onde a essência foi novamente misturada. A essência de Deus com a essência natural. Oh, glória a Deus! Aleluia! Essência de Deus num corpo natural, fazer com que Jesus olhasse para as pessoas e tivesse compaixão. Que Jesus olhasse para as pessoas e amasse ao próximo ao ponto de entregar a sua própria vida por amor daqueles. Oh glória! Oh aleluia! Uma bondade de não conseguir ver pessoas sofrendo, amarguradas. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus olhava para as multidões e se enchia de compaixão, porque viam como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Uma bondade ao ponto de olhar para a sua vida, olhar para a minha vida e perceber o sofrimento que é imputado pelo natural, que é imputado pelo príncipe desse mundo, e olhar e dizer: não quero que seja assim. Basta, não será assim. Eu me entrego, eu levo sobre mim as suas dores e as suas enfermidades. Pode colocar o castigo sobre mim para trazer paz sobre você, porque pelas minhas pisaduras, pelas minhas feridas, você vai ser sarado, você vai ser liberto. O castigo que te traz paz estava sobre mim, para que a paz pudesse chegar na sua vida, a liberdade. Eu morri no seu lugar, para que você tivesse vida e tivesse vida em abundância. Irmãos, isso é manifestação do amor de Deus, isso é a essência do amor de Deus dentro do ser humano. Isso não é natural, isso não é natural. Isso é um amor de Deus em manifestação. Eu não merecia, você não merecia. Em mim estava o pecado, em mim estava a traição, em mim estava a sujeira do mundo, em mim estava a podridão do diabo. Mas Deus me amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, que a essência de Deus se despiu da sua glória e tomou a forma de servo, com essência natural, terrena, carnal, para que uma nova aliança pudesse ser feita. Uma nova aliança, a aliança em Cristo Jesus, a aliança em Cristo Jesus, aleluia. De forma que hoje, aqueles que creem em Jesus Cristo, na palavra de Deus, no verbo de Deus que se fez carne, aqueles que creem, esses são salvos, esses entram nessa nova aliança. Esses perdem a autoridade do diabo sobre si, são transportados desse império de pressão e opressão, daquele que vem matar, roubar e destruir, para um novo lugar, para o reino do Filho do seu amor. Esses que creem na pregação da palavra, que creem em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, a esses está proposta essa nova aliança. Essa nova aliança. E assim como nas alianças anteriores, sangue foi derramado, a morte de um inocente acontecia,
agora o próprio Filho de Deus derrama o seu sangue para nos marcar, para nos comprar, para nos guardar. O próprio Filho de Deus entrega seu corpo para ser moído, enfermo, maltratado, para pagar o nosso preço. Aleluia. Jesus te comprou. Jesus te comprou com a própria vida dele. Jesus me comprou com a própria vida dele. Jesus me comprou pela própria vida dele. Aleluia. 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 A Bíblia fala, irmãos, que foi um alto preço. Significa que nós temos um alto valor. Você tem um alto valor. O preço de Jesus, da vida dele, um alto valor. De forma que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Significa que quando eu creio nessa palavra, quando eu creio em Jesus Cristo, uma transformação acontece na minha vida, porque uma aliança é feita. Quando eu digo, eu creio em Jesus como Senhor da minha vida, eu creio na obra que Ele fez, e eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. Nesse momento, uma aliança de fé é feita com Deus. Nessa aliança, sabe o que acontece? Nessa aliança, Deus sopra do Espírito dele sobre a nossa vida. Deus mistura a essência dele com a nossa essência. A minha essência era natural, era humana. Eu vivia pelo que via, pelo que sentia, pelo que tocava, pelo que cheirava, pelo que ouvia. Eu vivia só limitado ao natural. Mas quando Cristo me resgatou, e quando eu entrei numa aliança com Deus através de Jesus Cristo, uma essência de Deus, uma essência divina veio sobre a minha vida. E o divino se misturou com o que é natural. E agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, porque agora eu não vivo mais somente pelo que eu vejo, pelo que eu toco, pelo que eu sinto. Eu tenho a essência de Deus em mim. Diga, eu tenho a essência de Deus em mim. E o que significa isso? Significa que o amor de Deus foi derramado no meu coração. Significa que a bondade de Deus está em mim. E significa que o Todo-Poderoso, o poder de Deus, flui através da minha vida. Isso significa que agora a natureza vai olhar para mim e vai glorificar a Deus, porque vai ver o poder de Deus, o fluir de Deus passando através da minha vida, através da sua vida. Oh glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 14, verso 20. Oh, aleluia. João 14, 20. Já estamos finalizando. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Acharam? Evangelho de João 14, verso 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Aleluia. Tema da ministração de hoje de manhã: juntos e misturados. Você entendeu o que Jesus falou aqui, irmãos? Foi isso. Ele falou assim: olha, eu estou no Pai. Beleza. Jesus está onde? Está junto. E ele disse: e vocês estão em mim. Se ele está no Pai e eu estou nele, eu estou aonde? No Pai. E ele disse: eu estou em vocês. Se Jesus está no Pai e Jesus está em mim, o Pai está onde? Está tudo junto e misturado, irmãos. Misturou as essências. Misturou a essência.
acabou, não tem mais para o diabo, não tem mais para o natural, porque a essência misturou. Isso significa que o Todo-Poderoso está em mim. O governo chegou, a autoridade chegou, reinado chegou. Por isso que a Bíblia diz que, olha, vocês vão reinar em vida. Diz que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! Nós temos a essência de Deus. Vou ler mais um texto para você acreditar em mim. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Um espírito com Ele. Irmãos, não dá mais. Já estamos juntos e misturados com o Senhor. Ninguém nos tira dessa posição. Ninguém nos tira dessa posição. Por isso que nós celebramos essa aliança. E um dia de celebrar essa aliança não é um dia triste. Não é um dia triste. É um dia de alegria. Porque entendemos o que significa a ceia do Senhor. Significa que nós estamos comemorando o que? O sangue que foi derramado por mim. O corpo que foi moído no meu lugar. Para quê? Para que a minha essência mudasse. Para que eu fosse transformado. Transportado de um lugar que eu estava para outro. Mudado, a minha natureza mudou. Irmãos, a sua natureza mudou. Nós não somos pecadores arrependidos. Nós não somos vermezinhos de Jacó. Nós somos uma nova criatura. Filhos de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Participantes da mesma natureza. Participantes da mesma essência. Faz assim. Sabe o que é isso? É Deus respirando também. Irmãos, quando você chegou aqui, Deus chegou. Quando você sair, Deus vai junto. Aonde você entrar, Deus está. Não tem mais como se separar de Deus. Deus não vem visitar você. Não tem como entrar na presença. Sabe por quê? Porque não tem como sair da presença. Aleluia. Não tem como sair da presença, porque faz parte da essência. Faz parte da essência. O que nós precisamos aprender? Lidar com o espiritual. Porque o natural a gente aprendeu desde pequeno. Agora, estamos num novo tempo, onde nós estamos aprendendo a lidar com isso que a gente não sabia muito explicar. Há uma coisa aqui dentro. Aí eu senti um negócio. Coisa e negócio são outros nomes dados ao Espírito Santo. Pelas pessoas, não é o nome que ele tem. Mas é a essência de Deus se movendo. É Deus querendo nos conduzir em triunfo, nos guiar. Sabe aquela sensação, não sei porquê, mas me deu uma coisa assim, eu não queria ir por ali. Eu ia fechar um negócio, mas me deu uma coisa que eu achei melhor não. Isso chama-se ser guiado pelo Espírito. Aleluia. E quando a gente vai aprendendo nessa nova natureza, que a gente não precisa mais ficar limitado ao que a gente vê, ao que a gente toca, ao que a gente ouve, ao que a gente vê, ao que a gente sente. Isso limita o natural, mas nós não somos só naturais, agora nós somos misturados. Nós também somos espirituais. E eu vou dizer uma boa notícia para você, vai chegar um tempo onde o espiritual, ele vai suplantar o natural, a ponto do seu próprio corpo natural ser revestido de glória. Ser revestido de glória. E aí, nem essa terra não vai mais conseguir nos segurar, porque a Bíblia diz que nós vamos subir com o Senhor. Aleluia. A nossa essência já mudou, irmãos. A aliança agora é outra. Você tem o Deus na barriga. Aleluia. Oh glória. Irmãos, repara na Bíblia. Quando Jesus chegava nos lugares, atraía multidões. Quando Jesus chegava nos lugares, demônios já começavam a ficar nervosos, gritando, saindo correndo. Mas era só um homem. Era um homem, mas a essência era divina. Quando Jesus chegava, a provisão acontecia. Falta dinheiro, Jesus, e agora? Pesca um peixe lá, na boca dele vai ter dinheiro. Aleluia. Onde Jesus chegava, banquetes eram montados, portas eram abertas.
Casas eram abertas, pessoas se moviam para colaborar com o ministério dele, com a sua caminhada. Provisão chegava, pessoas eram levantadas para custear a caravana de Jesus. O que é isso? A essência do governo, a essência do amor, a essência da bondade atrai. Eu abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso atrai. O que eu quero dizer para você, aonde você estiver, você não precisa correr atrás da bênção. Você não precisa buscar a bênção. Você é a bênção. Eu sou a bênção. Aonde eu chego, eu tenho uma aliança com o Senhor. E aonde eu chego, se tem demônio, vai sair. Se tem enfermidade, vai se render. Se tem carência, pobreza, falta, vai se transformar em abundância. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O abençoador está em nós, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, aquele que abre o mar, aquele que move montes. Aqueles que creem em mim, aqueles que creem em mim, aqueles que creem em mim, eu estou neles, eles estão em mim, eu estou no Pai, o Pai está neles. Estamos juntos e misturados e farão as mesmas obras e outras maiores ainda. Aleluia. Diga: eu tenho uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus de amor, com o Deus bom. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fique de pé aqueles que têm a essência mudada. Oh, glória. Aleluia. Essa manhã nós vamos celebrar essa aliança. Nós vamos celebrar essa aliança. Mas você não vai celebrar de qualquer jeito hoje. Hoje você vai celebrar entendendo que a sua essência é outra. Você está misturado com a essência de Deus. Ah, mas eu continuo vendo, ouvindo. Eu continuo tocando, sentindo. Sim, essa é a sua parte natural. Mas agora você tem uma outra essência. A essência da fé. A essência de que tudo é possível ao que crê. A essência de que o natural não nos prende. Nós geramos porque a essência de Deus em nós chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Aleluia. Nós temos a capacidade em Deus de liberar a palavra de Deus e chamar a existência coisas novas. Aleluia. Você é bom. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Nós podemos ser para louvor da glória de Deus. As pessoas podem olhar para nós e dizer: uau, Deus está com ele. Há bondade, há amor, há poder, há autoridade. Oh, glória. Aleluia. 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 A essência de Deus em você está atraindo coisas agora. Está atraindo coisas, proporcionando coisas. Aleluia, aleluia. A essência de Deus em você, a marca que tem sobre a nossa vida. Irmão, se sinta seguro com isso. A marca que está na sua vida, a essência, a luz que brilha em você, faz com que o maligno não te toque. O maligno não tem poder nem autoridade para lhe tocar. Porque existe uma outra essência. Existe uma outra essência. Nós somos a luz do mundo. Luz, luz, luz. E a luz resplandece sobre as trevas. Luz. Aleluia. 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 A enfermidade, dor, não pode permanecer no seu corpo. Por quê? Porque a sua essência já mudou. E sobre a essência natural, que ela tinha autoridade por conta do pecado, não tem mais. Jesus já pagou o preço. Nova aliança. Nova aliança. Aleluia. Nova aliança. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre nova aliança, eu vou falar isso que é para quebrar qualquer tipo de condenação. Ele diz: olha, examine o homem a si mesmo. Antes da ceia, examine o homem. Antes de comemorar essa aliança, é bom você se examinar.
Irmãos, eu lembro que quando eu me converti, eu ouvi palavras a esse respeito, e eram palavras de condenação. Palavras do tipo: olha, se examine, se você estiver em erro, se você estiver em pecado, então é melhor não comer, é melhor não participar. Só que não foi isso que Paulo falou. Ele disse: examine o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O examinar-se ei, deixa eu entender aqui que eu sou nessa aliança. Eu sou parte de um corpo. Eu sou parte do corpo de Cristo. O diabo não tem mais autoridade sobre a minha vida, as enfermidades não têm mais autoridade sobre a minha vida, a ansiedade não tem mais autoridade sobre a minha vida, a tristeza, a angústia, a maldição não tem mais autoridade na minha vida. Essa é a minha condição. Eu faço parte do corpo de Cristo. Estou me examinando aqui. Será que eu deixei me enganar por alguma coisa? Será que eu deixei de entender que eu faço parte de um corpo, que eu sou parte do corpo de Cristo? Será que eu deixei de entender que a essência de Deus está em mim e as coisas velhas já passaram? Que por onde eu passo eu tenho em mim a essência capaz de promover bondade, amor, poder? Entendo isso. Então coma, se alegre, faça uma festa, coma desse pão, beba desse cálice, nesse entendimento: ei, eu não sou qualquer um preço alto foi pago pela minha vida, e eu não vou me comportar como qualquer um, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo, e Cristo está em Deus, e Deus está em Cristo, e Cristo está em mim, e eu estou nele. Estamos misturados, a essência natural com a essência espiritual de Deus. Eu sou um com o Pai, você é um com o Pai, nós fazemos parte do mesmo corpo. Amém, irmãos? Oh, glória! Queria pedir para os... cadê os diáconos aqui? Aleluia! Esse é o corpo de Cristo mais bonito dessa igreja. Aleluia! Amém, irmãos? Não distribui ainda não, peraí. Aleluia! Antes disso, como eu quero que todos participem, e para participar da comemoração da nova aliança, tem que entrar na nova aliança, tem que fazer parte da nova aliança. E como eu faço parte dessa nova aliança? Como eu posso ser misturado com a essência divina em mim? Como pode acontecer para transformar a minha vida de uma maneira onde o divino tem liberdade para se mover em mim? Através da fé em Jesus Cristo. Quem crê no Senhor será salvo. Aquele que clamar ao nome do Senhor será salvo. Aquele que quando crê com o coração e fala com a boca será salvo. Será salvo significa sairá do natural, sairá do lugar de pressão do diabo, do lugar de insegurança, do lugar de morte, do lugar de tristeza, do lugar da falta do amor, da bondade de Deus, para um outro lugar, um lugar onde você reina em Cristo, onde Deus está sempre com você e nunca mais te deixará só, onde a própria essência, o próprio Espírito do Senhor vem habitar dentro de você. Eu quero fazer um convite essa manhã. Você está aqui e quer Jesus como Senhor da sua vida? Levante sua mão onde você está e nós vamos orar por você. Quem aqui quer Jesus como Senhor da sua vida? Amém. A minha irmã ali. Quero pedir para algum dos conselheiros ir até ali orar com ela. Algum conselheiro, isso, aquela minha irmã ali linda. Glória a Deus. Ok. Alguém dá um abraço nela aí. Fica do ladinho dela aí que nós vamos orar juntos, ok? Tem mais alguém? Levante sua mão assim para eu ver você daqui e a gente poder chegar perto de você e orar. Bem alto, não seja tímido. Aleluia. Isso é uma decisão mais preciosa que alguém pode tomar. A decisão por Jesus Cristo. Mais alguém? Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e pergunte para ele: você tem uma aliança com Jesus? Glória.
glória. Amém. Minha irmã que está aí, ore junto com ela para ouvir da sua voz dizer: Jesus é Senhor da minha vida. Amém. Isso, glória a Deus. Amém. Então eu entendo que todos que estão aqui são aliançados com o Senhor. Se você está em casa, está nos ouvindo, se está nos assistindo, e aí você quer fazer uma aliança com o Senhor, faça uma oração simples comigo. Diga: Deus, eu creio que Jesus é o seu Filho, que morreu no meu lugar para fazer uma nova aliança comigo, e eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que uma nova aliança seja feita e a essência do Deus vivo possa chegar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Todos aqui aliançados, a essência de Deus está em você. Os irmãos vão distribuir a ceia e nós vamos fazer isso com a alegria de saber: ei, eu estou misturado com Deus, eu estou misturado com Deus. E sabe o que é a ceia? É um anúncio. É um anúncio. Nós vamos anunciar para o natural, nós vamos anunciar para o inferno, nós vamos anunciar para os demônios, nós vamos anunciar para os anjos, nós vamos anunciar: ei, olha aqui, eu tenho uma aliança com Deus vivo, eu tenho uma aliança com Deus vivo. E as bênçãos de Abraão, e as bênçãos de Isaac, as bênçãos de Jacó, as bênçãos da lei, as bênçãos da palavra, as bênçãos são sua herança, são nossa herança, é a minha herança, é a sua herança. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. Nós vamos cantar um louvor, e enquanto os irmãos servem a ceia, eu quero que você se alegre com essa sua nova aliança. Amém, irmãos? É um culto de celebração. Nós celebramos a ceia. Celebramos a ceia. Oh, glória! Aproveite esse tempo para olhar para as coisas que tentam te afrontar. Você vai liberar o nome dessas coisas, seja dor, seja dificuldade, o que for que se levantou. Você vai dizer esse nome, vai dizer: eu sou aliançado, eu tenho uma aliança com Deus vivo. Oh, glória! Hey, aleluia! Aleluia! Oh, irmãos, há uma unção sendo derramada da parte de Deus aqui. Isso! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.